faltou teatro. Vamos de novo, Daniel. Vamos de novo. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast. Parou aí, meu irmão. Deixa com a gente, meu irmão. Transicionou, já não é mais você. A bola agora tá com a gente, tá aqui, meu agora irmão. tá com a gente. Você tem que entender o mover do Espírito Santo, meu irmão. Entende o mover do Espírito Santo? A nuvem andou. Agora, O Paulo é a porra. exato, tem que entender a sensibilidade do Espírito Santo. É o quê? Transições. É exatamente isso. Transição. Como vocês estão vendo aí, acostumado com o Fernando desse lado aqui. Agora o Fernando tá do outro lado, o Daniel também, a Jaque tá aqui do lado. Houve transições na igreja, como um todo. Nós vemos, né, aquilo que nós vimos com a vida do pastor, e aí agora com o Fernando, e agora com o Daniel, que porque é filho do pastor, tem que ir com ele, né? Vai por tabela, né? Senão o pastor ia... Transicionou por tabela. Enfim. Fica no Brasil. Exatamente. Daniel, nosso último podcast de gravação. Como tempo passa, né? Podnext, né? Calma. Nós tivemos 10 episódios É. juntos, agora vai um novo Vai ciclo. chorar. Novo ciclo. Chora. Pode Não, escrever uma carta. chorar é uma coisa rara no meu. Agora você... Não, mas você não. 11º episódio. Sim, então, nós Ou tivemos... nós tivemos agora como Fazer as entrevistados. Então é isso, pessoal. Vocês que estão aí ligadinhos, estamos passando por uma transição, como o Davi bem falou. Vocês já nos conhecem, eu, Fernando, Daniel aqui, meu colega apresentador. E um spoiler, ele vai ser apresentador internacional agora. Gringo. E a partir de hoje, nos próximos episódios, aqueles que estarão aqui sentados à mesa, Davi e Jaque, estarão tocando aí o Podnext, ou Glória. Aleluia. E a partir de hoje, esse bate-papo vai ser guiado pelos nossos novos apresentadores. Glória a Deus. E aí, por conta de todo esse movimento do Espírito Santo, aí não podia ser outro tema, né? Hoje a gente separou essa noite, essa mesa aqui, todos nós juntos aqui, pra falar exatamente sobre esse tema. As transições, né? Porque todo mundo aqui tá passando transição. A gente, verdade. com a saída do Fernando, que louvou agora, a gente agora tá A gente assumindo a responsa, o Daniel também. Então, o Espírito Santo tá mexendo nas coisas, então o tema precisa ser esse de hoje, dessa noite, Transição. né? Do Transições. Então a gente vai entender um pouco sobre o que Deus falou com o Fernando, o que Deus vem falando com o Daniel, a Que Jaque. Deus vai falando com a gente Com a também. Jaque. Vocês. Fale um pouquinho, Jaque. A Jaque quer falar. Boa Vai, noite, fala. galera. Não, então, né? O Davi é muito sanguíneo, então talvez eu não fale muito, mas eu vou Tem a tentar. oportunidade Vou agora. tentar. Mas vamos conversar sobre transições. Viver transições não é fácil, né? É um lugar que a gente sai da zona de conforto. E aí, pegando esse gancho, já queria perguntar pro Fernando. E aí, Fernando? Como foi esse processo de transição? Como foi que Deus falou com você? Porque antes de alguém mandar a gente transicionar alguma coisa, a gente escuta primeiro Deus, né? E aí vem aquela confirmação, a pessoa fala aqui, outra pessoa fala ali. E aí a gente entende. Como é que foi aí esse processo? Foi dolorido, não dolorido? Então, deixa eu Fala aí, pegar, detalhes. deixa eu pegar uma Pega carta os aqui. lencinhos. Aqui é meu roteiro. Pega logo os lencinhos. Porque... Deixa eu pegar aqui uma carta de despedida que eu preparei. Eu, Fernando. E para onde você está Pra onde eu aí estou indo? transicionando? Vamos falar Explica sobre aí, isso. menino. Cara, é muito louco aquilo que Deus faz. E de fato eu vejo muito Deus num tabuleiro aqui colocando as peças. E nós somos essas peças onde Deus vai encaixando coisas. E algo que você falou que é muito importante. Antes de alguém, algum homem, alguma pessoa, alguma liderança, nos falar de algo sobre transição, Deus ele sempre nos fala primeiro. Assim, se a transição for alinhada com aquilo que Deus quer de fato, Deus sempre vai nos falar antes a respeito daquilo que você está vivendo. E eu tô no Next, junto do antigo ministério, acho que tem 3 anos, Né? não é? 3 anos por aí, né? Juntando tudo, e foi um ministério assim que, pra mim, eu aprendi bastante, porque eu, sinceramente, eu não tinha nem paciência para lidar com adolescente. E como eu já falei lá no dia da minha despedida, foi algo que foi acontecendo naturalmente. Eu apenas disse um sim, mas eu nem sabia como ia acontecer, da forma que ia acontecer, do boom que ia acontecer, mas nada por aquilo que eu estava fazendo, mas pela disposição que eu estava de estar envolvido e de querer viver aquilo que Deus tinha para aquela geração, para aquilo que estava sendo feito na nossa comunidade local. E essa transição em específico, assim, eu já passei por várias transições na minha vida. E você que é cristão, você que anda com o Senhor mesmo, você vai ter que aprender
a deixar coisas, a abrir mão de coisas e viver aquilo que Deus quer naquela estação que você vive. Segurar as coisas com mão leve, né? Exato. Para quando Deus pedir, você soltar. E isso é muito louco, porque muitas vezes a gente fala, não, eu tô aqui, Senhor, eu tô aberto se eu quiser fazer. Só que quando de fato Deus faz, aí é onde a gente vai revelar de fato aquilo que tem no nosso coração. Será que eu tô com mãos leves para abrir mão daquilo que Deus tem me pedido e Ele quer me colocar em outro lugar? Antes de tu ir pro Next, tu era líder do louvor, Não, do ministério? não. Tu tava em qual antes? Deixa eu falar, deixa Ah, eu tá. botar aqui tudo. Monta aí. Deixa eu lembrar aqui. Lembra aí. Cara, eu já fui líder, mas eu sempre tive envolvido em relação à adoração, a louvor, a música. O primeiro ministério que eu fui líder foi da nossa antiga torre de oração, que agora é sala de oração, torre de adoração na época. Então foi o primeiro ministério que eu fui líder. Depois eu juntei com a vigília, aí eu era líder da torre, já que já era desse tempo, você já era desse tempo, das várias transições. Então o primeiro ministério que eu liderei de fato foi sempre relacionado tipo à adoração e ao louvor. Aí após isso, eu e sempre estando no louvor, né? Sempre com um chamado para estar no louvor. E depois desse meu chamado para a torre de adoração e tal, eu fui ser líder do som. Caí de paraquedas. Assim. O ministério que todo mundo corre na igreja é o ministério do som, da imagem e som. Na época eu era responsável pela imagem e pelo som, né? Liderar lá o pessoal. Era problema do data show. É porque é o ministério que mais leva a grito da igreja. Hoje nem tanto. Não, eu já servi no Ministério do Som e é muito bom o cara que tem a pegada no louvor servir no Ministério do Som. Porque entende as dores e a conexão. Uma treta gospel. Existe uma polêmica. Polêmica. Existem boatos que falam que quem é do louvor não gosta de quem é do som, por causa dos muitos atritos. Aumenta aí meu retorno. Aí o irmão finge que aumenta e não aumentou. Aí eu tava ali me esgoelando. E eu disse, cadê a minha voz que não tá chegando? Aí o que é que Deus faz para gerar unidade? Coloca um cara que é do louvor pro som. Aí o que comecei a fazer? A defender quem era do som. E eu disse, peraí, não é assim. E defendendo quem era do louvor no som. Botou ele na casa. Aí eu fui, caí de paraquedas no Ministério de Imagem e Som. Após isso, aí eu já fui transicionado para o Ministério de Adolescentes. Eu já fui liderar na época o Teens, que foi uma surpresa para eu fazer. E hoje eu não me arrependo de ter feito algo assim, porque eu fiz de fato tudo aquilo que Deus pediu para eu fazer. E eu acho que a estação para mim acabou. Aí o pastor falou, estamos conectados, tá tudo certo, agora tá tudo certo. E para mim foi muito doído, até essa sexta-feira passada agora, eu fui sair com a Ítala, com o Benício, aí quando eu tava saindo, eu falei, rapaz, sexta-feira eu tava fazendo o quê? Eu tava na igreja, eu não sei mais o que é viver uma sexta-feira à noite, porque eu sempre tava na igreja todas as sextas-feiras à noite. Assim, é uma transição doída, dolorida, para mim, tá sendo assim, mas eu entendo completamente aquilo que Deus está fazendo. Vou sentir falta bastante da estação nova que a gente tá vivendo como igreja, todo mundo tá vivendo com Deus. Independente, quem é o dono do campo, é ele é o dono de todas as coisas. Então eu só quero participar, deixa eu participar de um dedo. Vai lá, participa. Isso é tipo aquela série que era pra ter 3 temporadas e de repente... Eu tô com a sensação de que eu dei tudo que Deus pediu para eu fazer e hoje eu não me arrependo de ter feito algo assim, porque eu fiz de fato tudo aquilo que Deus pediu para eu fazer e eu acho que a estação para mim acabou. Aí o pastor falou, estamos conectados, tá tudo certo, agora tá tudo certo. E para mim foi muito doído, até essa sexta-feira passada agora, eu fui sair com a Ítala, com o Benício, aí quando eu tava saindo, rapaz, sexta-feira eu tava fazendo o quê? Eu tava na igreja, eu não sei mais o que é viver uma sexta-feira à noite, porque eu sempre tava na igreja todas as sextas-feiras à noite. Assim, é uma transição doída, dolorida, pra mim, tá sendo assim, mas eu entendo completamente aquilo que Deus está fazendo. Vou sentir falta bastante, mas eu entendo que também é um momento essencial para aquilo que eu tô vivendo hoje. Essa estação nova que a gente tá vivendo como igreja, todo mundo tá vivendo. E para mim, particularmente com Deus, esse ciclo ele tinha que finalizar ali. E a gente fala isso, mas com Deus, meu irmão. A gente tá aqui hoje. Como tu falou do louvor, já saiu, já votei, já fui em 2 ministérios estando no louvor, ia cobrir o pessoal no louvor. Então, o reino, por ser dinâmico, ele faz com que a gente tenha braços de estar exatamente naquele lugar que Deus quer que a gente esteja de fato. Então, meu irmão, eu acho que o essencial no momento de transição é ter um coração aberto a viver a novidade e aberto a viver aquilo que Deus de fato quer que você viva naquela estação. Sempre falo isso, nós vivemos estações com Deus. Deus ele permanece o mesmo, nós não, nós passamos por momentos, situações, amadurecemos, como o Davi estava falando aqui, aí Fernando, tu
tava sem filho, não tinha filho, casou, tem um filho. Então, ou seja, com Deus eu já fui adolescente, com Deus eu já fui solteiro, com Deus eu já fui um homem casado, e com Deus agora eu sou um homem casado e tenho um filho. Então eu já vivi várias estações com Deus, e meu irmão, o reino de Deus é isso. Aquilo que a gente está envolvido em fazer na obra, em colocar as mãos para fazer para Deus, a gente tem que entender que as estações, elas vão acontecer, vão ter situações e estações que você vai estar em determinado lugar, e talvez na próxima você esteja em outro. Sim. E eu acho que isso é o legal da gente estar com o coração disposto e aberto a dizer, Senhor, estou aqui, independente de onde o Senhor vai me levar, onde o Senhor vai me botar, eu tô despertares. Eu acho que transições fala sobre um despertar. Isso. Muitas vezes em áreas que a gente está vivendo. Então, para mim, essa transição foi muito tranquila. Assim, senti bastante porque amo o ministério e tal. Gosto de todo mundo que está lá. Amo servir e estar junto da galera. Mas, assim, foi dolorido. Foi doído, mas eu entendo perfeitamente aquilo que Deus estava fazendo. E vocês, né? Da relação, da conexão. Tipo, da Jaque, do Davi, que já são pessoas, assim, que no ministério de adolescentes se conectam bastante com eles. Então eu já tava ali, tipo, meu irmão, tranquilo. Só vou passar aqui, ó. Toma. Porque o trabalho é esse, né? Tipo, a gente vê com Moisés, o cara ralou mesmo, foi lá, libertou o povo. Aí Deus ainda faz ele ver aqui, ó. Vai dizer, ó, tá vendo o adolescente aqui? Veja aí, Fernando. Pronto, agora quem vai é outro. Quem vai é Josué. Tipo, o evangelho tem muito disso, né? E você, ai meu Deus. E alguém ir lá e deixa eu ver um avivamento nesses adolescentes. Não, quem vai ver é Josué. E o mais louco é que a gente sempre falava disso, lembra? A gente sempre falava, meu irmão, a gente tá orando aqui, tipo, pra outras pessoas dizer, meu irmão, esses caras não tem o que fazer, não, orando aí, sei lá, sem nexo. E a gente orando, semeando algo que talvez a gente nem viu. Era, muitas vezes a gente. E a gente tinha esse mesmo sentimento, né? A gente sempre compartilhava, meu irmão, a gente tá orando, a gente tá derramando aqui. Algo que ia acontecer que a gente nem ia ver, né? A gente nem. Tipo, a gente nem vai ver. E a gente sempre creu com muita fé, né? Tipo, isso vai acontecer, a gente tem certeza. É aquela parada da tranquilidade de você estar no centro da vontade de Deus, né? E de você estar bem resolvido, né? Assim, como o Davi falou, você tá sensível. Essa é a palavra, tá sensível. Porque nessas estações que mudam, Deus vai ter que querer levar para um outro lugar, fazer você dar passos para trás, você tá parado ali. E se a gente não ouvir, acaba que a gente começa a dar passos errados. Se a gente não está sensível. Será que eu vou me mover simplesmente porque o pastor disse que era para me mover? Então. Aí isso envolve o emocional. De tipo, o pastor mandou. Vou embora. Vou mesmo. O pastor disse que não era para estar e tal. Mas Deus falou de fato e tal. Então... E às vezes até outro aspecto também, de se apegar tanto com aquilo que construiu e se tornar um ídolo. Então, e não soltar, porque tá sensível a isso, é dizer, poxa, é o tempo de eu sair. Porque às vezes você viu, construiu, eu fiz. Agora eu vou me amarrar. Agora é meu, era os que eu tô lendo Primeira Reis, e aí isso é devocional. Os reis se ficavam com tanto medo de perder o reinado, que queria simpatizar com o povo, que queria simpatizar com as outras nações. Ia viver nessa conexão para se tornar similar. Amava mais o reinado do que o Deus que deu o reinado. Então Deus está colocando a gente nesses lugares, mas que esses lugares não estejam acima do nosso Deus. Porque foi Ele que deixou esses lugares para gente. E aquilo, eu só quero ser participante, independente. Quem é o dono do campo é ele é o dono de todas as coisas. Então eu só quero participar, deixa eu participar de um dedo. Vai lá, participa. Isso é tipo aquela série que era para ter 3 temporadas e de repente ela tem 20. Já era para ter acabado há muito tempo, mas a pessoa tá tão apegada ali ao que tá gerando. Eu não tenho paciência que não
que não consegue finalizar aquela parada. Mesma coisa quando a gente se apega, né? Algo assim. Só se for que não The Chosen, entende. se for The Chosen. Ah, E acaba virando aquilo mesmo, de você, tipo, eu que fiz. então, Meu irmão, mas trazendo nunca foi a pela glória força pra do você. meu braço. É. Sempre foi pelo Espírito de Deus, nunca foi por força, por violência, enfim. Mas a gente acaba entrando nesse lugar e é muito difícil se a gente não tá sensível, porque a gente acaba dando passos muito errados. Agora, Então- puxando o gancho de onde Deus levou você, né? Uhum. Adoração, louvor. Eu sempre... Deus me falou muito assim, quando o Fernando foi para o Ministério de Jovens, eu já estava lá uns 2 meses. E aí, quando o Fernando transicionou, eu tenho um chamado da adoração também, né? E aí Deus falou, cara, agora você vai aprender muito, porque esse cara, né, ele flui nisso também. E aí eu tinha muita Glória a Deus. expectativa e foi algo que a gente fluiu bastante. Mas nessa estação, a nossa igreja, o que é que Deus tem falado sobre a adoração? O que é que Deus tem movido na nossa comunidade sobre isso? E complementa a resposta já falando dos desafios que você Isso. tá vendo, né, Perfeito. hoje, né? É um entrevista. Agora é pressão, meu irmão. Porque é assim, né? Cara, isso aí é muito, muito doido. Mas antes de falar isso, em relação ao Teens na época, né, o Next. Eu vou falar Next, entenda como Ministério Next, de enfim. Adolescentes. E eu acho que, até eu falei isso na minha despedida, uma das coisas que Deus me... Assim, eu comecei a descobrir isso em Deus, na verdade. É sobre esse olhar implantador de coisas, assim. Que eu achei que eu nunca tive... Aqui, vou implantar coisas. Eu não achei que eu tinha essa parada. E assim que eu entrei no Next, né, no Teams na época, aí quando eu olhei, eu vi um cenário assim, eu falei, meu Deus. E se essa peça ficasse aqui, se isso aqui ficasse aqui, isso aqui... Então, coisas que no momento eu tava, tipo... Eu tô tentando fazer algo aqui, mas eu não sabia que tava tendo essa veia de enxergar algo profético, de enxergar algo que pudesse acontecer. Aí foi o que eu vi com a Jaque. Aí a Jaque tava lá, não, mas eu não canto não. Eu nem cantava, Eu só só. toco. Aí eu disse, por que você só canta? Por que você só toca? A partir de hoje você vai ter que tocar e cantar. Eu já cantava na vigília. Na né? vigília. Já me Aí eu não conhecia. entendia porque É. ela não cantava lá, mas enfim. Aí eu disse, não, agora vai cantar. Aí tinha dia que eu fazia uma semana, porque eu ainda tava no louvor. Eu tava lá fazendo, era uma loucura Nossa, era surreal, loucura. meu irmão. Dia de ceia. Dia de ceia, nossa. Aí, então, aí tinha semana que eu tava e tinha semana que eu botava ela. Sério? Então, aí eu botava a Bianca, mas a Bianca fazia um back, né? Ficava lá ajudando, mas tava sempre ela. Aí ela começou e aí agora faz uma adoração sozinha, vai fazer tudo. E eu lembro Enfim. dessas correrias. Chama o Fernando É, Chama o né? Fernando. Aí eu tava descer. fazendo a ceia lá, e volta, tu tem que Era. cantar a última música. Eu saía correndo. correria. Já teve um dia que eu cheguei, a música já tava começando. Eu peguei o microfone e comecei a cantar na hora. Então, eu lembro, não tinha cantor homem, não tinha cantor homem nesse dia. E era a Fernando. parte dele da música. Tipo, era um dueto, né? Era eu e a Laura. Aí eu olhava aqui e a Laura tava assim, meu Deus, e agora? Quem vem? Fernando vem. E quando eu cheguei a música, todo mundo já tava fazendo a introdução da música, pô. A música já tava rolando. Aí quando eu entrei, eu disse, meu Deus, e agora sem fone, sem nada, e alguém ajustando aqui minhas coisas. Já foi do lugar. Era correria. Meu irmão, mas pra Deus é assim mesmo. Eu acho que é aquilo, Deus nunca chama quem tá, tipo, deixa pra lá, Deus é ocupado. Deus... Todos estavam trabalhando, né? Todo mundo Davi. trabalhando. Isso mesmo. E aí voltando, né? E nessa transição como louvor, eu já vivi várias estações, nossa, assim, como louvor, como igreja. Então, eu tô desde 2018 no Ministério do Louvor da nossa igreja. Mas, deixa eu falar um pouco, tem que falar a minha história, né? Quando tu tá no contexto. Como você Autobiografia, conheceu Jesus, Fernando. Fernando? Tem tempo ainda. Não, mas eu vou falar só precisamente em relação ao louvor. Assim que eu, tipo, voltei de fato para Cristo em 2014 e tal, por ali. E eu comecei a viver de fato, eu quero viver para o Senhor, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para minha vida e tal. Eu só queria ser útil. E na minha antiga igreja, simplesmente chegaram para mim e falaram, só ali, tá fazendo nada, faz um back ali. Sabia lé com credo de música. Eu vinha do mundo ouvindo música bagaceira. Tipo, a minha percepção de música era totalmente diferente do que acontecia na igreja. Não, faz ali uns back e tal, não sei o que, pega um violão, pega não sei o que. Aí eu ia fazendo. Vai ali pra porta. Ia lá, ia pra porta, ia no louvor. Então, desde 2014, 2015, eu comecei a entrar nisso. E eu lembro de uma oração que eu fiz, bem sincera com Deus. Eu disse, Deus, eu tô vindo num lugar onde eu tava sujo, totalmente sujo. Estava vivendo longe, muito longe do centro da vontade do Senhor. Mas a partir de agora, eu quero ser útil. Onde o Senhor quiser me colocar, o Senhor me coloque. Eu quero ser participante disso. Eu sempre tive esse desejo no meu coração. Eu quero participar de alguma coisa. Seja lá para limpar um banheiro, já limpei várias vezes, já lavei, já fiz várias coisas. Eu disse, eu só quero ser participante. E aí Deus começou a me colocar nessas coisas. Aí do nada eu comecei a entrar no louvor fazendo um back. Aí passei uns 6, 7 meses, eu acho, fazendo um back. Aí, não, mas dá pra cantar uma música já.
Aí eu fui e cantei uma Meu música. Deus do céu. Aí eu acho que com quase um ano, aí ganhei um curso de aula de canto, né? Ganhei uma aula de canto. Passei um ano fazendo aula de canto. Por isso que eu sempre falo, a galera pensa que quem tá no louvor, tipo, você já teve o dom quando você era Não. pequeno, você já cantava, você já tocava algo. Não necessariamente, nem todo mundo vai nascer cantando e tocando e com aptidão para Vai fazer algo. desenvolvendo, né? E isso fala muito sobre daquilo que Deus quer fazer, meu irmão. E aquilo que Deus vai fazer independe das minhas táticas, técnicas, enfim, daquilo que eu tenho para fazer. E simplesmente a gente vai e é Deus quem faz. Mas eu me esforcei também, eu fiz um ano Faz de aula com de canto excelência, né? para Então buscar você- ter essa sensibilidade, sabe? Eu entendia muito de tipo, Deus está colocando algo na minha mão, o que é que eu vou fazer com isso? Sim, a responsabilidade. Aí eu falava, eu preciso dar uma resposta a Deus. É. Então a resposta que eu comecei a dar foi isso. Aí entrei na aula de canto, passei um ano. Aí já começava a fazer louvor, adoração, já ministrava. Só que algo que desde sempre eu nunca me encaixei era em ser um cantor. Eu nunca me encaixei em estar tipo em algo numa plataforma fazendo algo, cantando uma música, uma canção. Isso me indignava quando eu via pessoas fazendo isso. Eu falava, não, o Senhor não me chamou para eu estar aqui cantando, tipo, todo mundo de olho aberto vendo alguma coisa. Não, o Senhor não me chamou para isso. E isso me indignava e eu via situações assim, mas eu ficava, eu e Deus, eu disse, tá, no momento que eu tive uma oportunidade de fazer uma coisa, eu vou ministrar algo ao contrário. Então era isso que eu fazia. Então o momento que eu tinha, assim, fecha seus olhos, meu irmão, vamos adorar o Senhor, eu tô aqui, nós estamos no mesmo nível, no mesmo lugar, indo para o mesmo lugar. Então eu sempre tive isso muito claro na minha vida. E, Massa isso, porque você pegou algo que deixava inconformado e respondeu. Exato. Né? E- E tem gente, e- não, meu irmão, tá tudo errado, vou sair de tudo, mas né, eu vou Não, continuar. eu não e aquilo posso que tá me aceitar. indignando, eu vou ser uma resposta pra igreja. agora, Exato. então. Exato. Exatamente. Aí isso me conformou de uma forma, aí eu sempre tive isso bem claro. Aí em 2018 o Senhor me levou também para a nossa antiga congregação e eu passei 4 meses no Boas-Vindas e tipo, eu não queria que ninguém sabia que eu era do louvor, Fernando nada. Boas-Vindas. Eu já fui Escondendo. várias coisas. Eu não queria que ninguém soubesse de nada, assim, tipo. Aí do nada eu recebi uma mensagem do pastor um dia. Ó, me falaram que você canta. Vai na igreja sexta-feira, tá horário. Cheguei lá na igreja, tinha uma galera. Eu olhei e disse, rapaz, o que é que vai Acerta rolar tudo aqui, hein? Aí do nada, uma audição para o louvor. Tipo, vamos ver e tal, se vai dar certo, quem vai. E a conversa foi essa, a gente vai olhar, vai analisar. Meu Deus, isso é tão... Desculpa, mas isso é Desculpa, muito tá, ruim. pastor, tá falando dessas coisas. Você- Mas eu tenho que falar. Mas Aquele isso foi programa bom, de teve a show, da né? zeladoria que era pra limpar a igreja. Foi desse dia? Rapaz, não lembro não, velho. Não lembro. Aí, isso aí foi em 2018. Aí eu cheguei lá e tal. Vamos, canta uma música aí todo mundo. Dá o microfone. E a gente pegou todo mundo, ninguém se conhecia. Na hora começou uma música. A gente foi lá, eu cantei e tal. Aí o pastor fez, no final eu vou falar quem fica e quem Meu de Deus, fato que não Meu dá pra Deus do ficar. céu, que nem aquele programa de música lá. Meu Deus. Quase o The Voice gospel. Aí acabou, todo mundo sentou, pastor, eu vou falar quem fica, quem não ficar e tal, uma hora em Deus. Enfim. Aí eu fui lá, acabou, o pastor chamou. Aí disse, ó, você vai ficar aqui, você vai ficar na banda de quinta, você vai fazer back aqui primeiro. Aí separou as pessoas, e aí eu vi essa formação em 2018. Aí fiquei em 2018 aprendendo, entendendo, vendo pessoas mais experientes. Eu sempre falo isso pra galera. Eu aprendi muito com o Paulo que tocava teclado e cantava na igreja. Até pela textura vocal, eu me identificava muito com ele. Ele era mais grave e tal, eu achava massa. Aí eu aprendi muito com o Paulo, e o Paulo sempre me disse, Fernando, você é livre, cara, você é livre pra adorar. Então sempre me deixou muito na liberdade pra eu exercer e fazer aquilo que ele... E ele é, assim, tipo, totalmente cristocêntrico, tipo... Adoração, a ministração dele sempre apontava para Deus. Eu aprendi muito isso com o Paulo também. Aí foi 2019, então eu fiquei 2018, 2019, 2020. A gente gravava os cultos na pandemia lá na igreja. Eu tava no louvor com máscara, tirava a máscara, cantava, botava. Aí eu fiquei no louvor até 2024. Em 2024 eu comecei a me ausentar um pouco pelo nascimento do meu filho e tal. E era algo que eu sabia que eu tinha que voltar uma hora. Mas eu também entendi que era um tempo que eu tinha que ficar off, que eu tinha que cuidar da minha família, que eu tinha que estar com a minha família. E eu passei o ano de 2024, assim, inteiro, quase que praticamente, ia esporadicamente pro louvor, quando alguém precisava. Não, Fernando, tô lá, o Severino. Vai precisar, Fernando, vai lá, cobra esse cara. Eu sempre falei isso até pro Rian na época. Eu disse, eu não quero estar no ministério de fato, mas o que você precisar de mim, Fernando, dá para cobrir, eu vou estar disponível aqui e tal. Foi isso que eu falei para ele. E aí eu fiz 2020, aí o pastor falava, e aí, volta quando? E aí, volta quando? E aí, volta quando? Pressãozinha de leve. Botar as E eu origens. disse, pastor, agora não dá e tal, mas eu sinto que eu vou voltar e tal, não sei o quê.
Aí isso foi em 2024 e em contrapartida com o Next e tal, naquela loucura santa de sempre. E agora em 2025 eu vejo uma nova estação no louvor, mas eu vejo uma nova estação como igreja. Sim. Eu acho que muitas coisas mudaram, né? A gente sabe disso. Muitas coisas que a gente vivia antes, a gente reaprendeu, coisas novas a gente começou a praticar. Então, tudo que aconteceu na igreja aconteceu também no Ministério do Louvor. Então, essas transições, a forma, essa busca de identidade como igreja, respinga também em todos os ministérios. E no Louvor também não foi diferente. E eu vi uma nova estação, assim, como Ministério de Louvor, não que foi uma estação, sei lá, menos que as outras, muito pelo contrário. Eu acho que Deus faz de uma maneira única em qualquer momento, em qualquer estação, Deus faz de uma forma única. Só que eu via o louvor também, assim como a igreja, num lugar que pra mim é isso que eu falei, dessa inconformidade de que, tipo, eu não sou um cantor, velho. E eu via muitas vezes esse lugar, tipo, eu fui lá, toquei uma canção, cantei algo e fui embora e saí. E isso sempre me indignou. E eu sempre que eu tinha a oportunidade de falar com um ou outro, eu sempre falava isso. Eu disse, meu irmão, não importa, fulano errou, bicho, errou, paciência, vamos em frente, bora buscar, e buscar técnica também, mas a gente não pode esquecer da unção, não pode esquecer daquilo que de fato é o primordial, é a nossa prioridade. E quando a gente fala sobre adoração, eu estava falando com o Daniel, esse podcast tem que durar umas 2 horas. E quando fala de adoração, meu irmão, adoração é uma resposta que eu dou para quem Deus é, para quem Ele é, para aquilo que é a revelação que eu tenho dele. Então a adoração, a galera costuma ligar a adoração à música, mas a música é uma ferramenta de adoração, e aí é uma outra coisa diferente, porque a adoração é um campo muito maior do que aquilo que a gente pensa, nós achamos que é tipo, é uma canção, uma melodia. Não, adoração é a nossa vida, adoração é aquilo que eu glorifico através da minha vida a Cristo, é aquilo que eu faço para Cristo. A gente está cansado de saber disso. Romanos 12, né? Exato. Então é algo muito intencional de que você, de fato, tudo que eu faço, meu irmão, eu estou com meu filho pequeno, eu estou instruindo ele no caminho do Senhor, nos caminhos do Senhor, eu estou glorificando a Deus através disso, e eu estou adorando a Deus através disso. Então tudo que a gente faz, a gente precisa ter esse entendimento, que tudo que eu faço precisa ser em adoração a Deus. Mas aí, levando especificamente para o lado da música, a música se torna uma ferramenta de adoração. Aí a gente entra no campo do louvor, desse campo, na liturgia do culto, que tem um momento de louvor e de adoração. Então hoje, até o pastor pregou, né, lá naquela reunião da sala, junto com o Ministério do Louvor, de tipo isso, não se engessem por querer tanto a técnica, não fiquem presos a uma performance, querendo dizer assim, acertar. Não queira só, porque, meu irmão, isso é uma loucura, porque música é adoração, só que muitas vezes nós estamos fazendo música achando que é adoração. Aí a gente começa a estar no lugar errado. Porque eu estou fazendo música achando que é adoração, mas eu estou simplesmente tocando e cantando e estou performando algo. E se encaixar as notas tudo certinho, você se arrepia, envolve uma emoção. E gerou algo, não, mas foi então. Meu irmão, você pode ter gerado algo, porque quem faz é Deus, não é você. Mas você, de fato, está no lugar errado. Você está num lugar errado de contemplação e de devoção. Você está num lugar totalmente desconecto com o que de fato é adoração. E o momento do louvor envolve isso. Envolve você se conectar, mas você saber que você tem um papel ali de que levar outras pessoas até esse lugar de acesso é primordial. E uma outra coisa que a gente está vivendo como igreja, em alguns cultos, não todos, que a gente sente às vezes, né, que tem um culto que a gente tem que fazer mais força no louvor. Não, mas eu sinto... E isso é geral, eu falo com as escalas, até falei com os meninos no domingo agora. Eles falaram, no domingo a gente tem que fazer, no domingo à noite a gente tem que fazer um pouco mais de força e tal. Mas eu vi um cara falar, não vou me lembrar agora, que ele fala exatamente sobre isso. Dentro da igreja vão existir pessoas que vão adorar e louvar de fato a Deus, porque, como eu falei, a adoração é a resposta que eu dou a quem Deus é, ou seja, eu tenho uma revelação. Então, pessoas que têm a revelação, elas adoram a Deus. Então, tem pessoas, às vezes, que chegam no momento de adoração, chegam numa igreja que não sabem o que está acontecendo. É um visitante, não sabe o que está acontecendo. Então, tem duas possibilidades de ele fazer num momento desse. Ele tem a possibilidade de fechar os olhos e tentar fazer algo automaticamente porque quem está do meu lado está fazendo, e mesmo sem ter revelação. E tem aquele que deixa o olho aberto e vê tudo aqui, ó, porque também não teve uma revelação. Então eu acho que eu sinto isso hoje, mas não assim especificamente no Ministério do Louvor. No Ministério do Louvor destravou mais em relação a isso, de deixar que a gente cante música, que a gente toque música, para a gente entrar no lugar de que
eu vou louvar através dessa ferramenta, eu vou adorar o Senhor através dessa ferramenta, eu vou adorar o Senhor através da música, porque, meu irmão, se a gente subir no altar, assim, numa plataforma, em qualquer lugar, para pegar um instrumento e tocar e cantar, e só ser um cantar, e só ser uma música, Todo mundo faz isso aí. Agora quer adorar a Deus. você pega de rodo, onde você quiser, você acha. Mas quem tá ali de fato com o coração, de tipo, meu irmão, eu quero aqui adorar o Senhor como se fosse a minha última vez. É um entendimento, eu quero, né? E é isso, é revelação, eu tenho conhecimento, eu tenho consciência. Eu já acessei esse lugar, então eu sei ir para esse lugar. Mas isso não quer dizer que eu sei como Deus é. Eu sei que ele vai se revelar de uma forma como nunca antes, porque nós estamos vivendo e buscando revelações sempre de Deus. Nunca ninguém teve a revelação superior, master, plena, top, que Deus não possa se revelar em alguma área, em algo a mais. Então, a adoração hoje na nossa igreja, eu vejo que está passando por essa transição, mas eu também vejo que a galera está entendendo isso, de que não é para eu cantar uma música. Sim. Eu vou louvar, eu vou adorar, eu vou ministrar Ele algo. é digno, né? Ele é digno, exatamente isso. É entender os atributos de Deus através desse momento, é dignificar Deus. E às vezes eu estava até conversando com o Daniel no carro, que às vezes eu percebo pessoas, eu cobrava muito isso dele às vezes, né, Daniel? Eu ficava falando. Muitas vezes o Daniel estava ali, ó, no momento de adoração. E não era julgando o Daniel, mas eu via que ele estava tendo muito interesse no conhecimento profundo das escrituras e palavras, mas eu percebia que nos momentos de adoração e louvor, eu sentia ele meio... Não tinha tanta finalidade. não tinha... Exatamente, tinha tanto conhecimento, que é aquilo que eu falei no carro, e você não estava conseguindo, tipo assim, ter de fato aquela consciência, aquela conexão com o que você tinha de conhecimento com o momento de liturgia do louvor. E ter essa conexão, e eu falava muito isso para ele. Isso acontece bastante. Nos adolescentes a gente via muito isso. Só que a gente entendia isso, que eles não tiveram a revelação. Isso. Eles não tinham a revelação. Então, eu acho que o louvor hoje, no geral, e sempre o louvor do Next vai ser uma consequência do que está acontecendo no louvor da igreja. Isso é fato. E a gente viveu isso na prática. E eu acho que as nossas expectativas daquilo que Deus vai fazer nessa estação tem que ser que aquilo que Deus derramou no passado vai ser ainda maior. E não por causa das pessoas, mas porque Ele é quem faz, é por quem Ele é. Então eu acho que hoje a nossa igreja está saindo desse lugar no Ministério do Louvor, de fato. E assim, meu irmão, vocês sabem, eu sou muito intenso na adoração, né? Às vezes a galera Pentecostal. gritando muito assim. Quando o Fernando tirar o sapato no meio da adoração, acho que dos debates que surgiu muito durante esse tempo foi essa questão do você é muito emocional, a gente tem que ter conhecimento, beleza, mas você está se entregando muito para essa área emocional. Mas Deus, ele nos fez seres emocionais também. Então você não pode ser só movido ao evangelho pela emoção. Exato. Mas na medida em que eu me deleito nas escrituras e conheço de Cristo, isso envolve algo no meu emocional. Ser emocional não é pecado ser emocional. O salmo são agora a questão é você ser emocionado e a sua emoção está enraizada em quê? Você está respondendo o quê? Você está mergulhado nas escrituras e aí você trava, não posso ser emocional porque ser emocional é imaturo. Não, Deus fez a gente emocional também. Não, e só pegando o gancho aí do que tu tá falando, isso é muito doido. É porque a galera acha que ter o conhecimento faz com que você, para ser um maduro no conhecimento, você, não se alegre na presença, você não adore o Senhor com fervor. Meu irmão, se a gente começar a identificar nos Salmos, e eu estava sendo ministrado, estou sendo ministrado por isso também, meu irmão, não é eu tenho que ter uma forma para adorar a Deus, mas como é que Deus quer ser adorado? Isso. Como é que Deus deseja ser adorado? Aí a gente vai ver os Salmos. Conhecimento, aí a gente vai ver os Salmos. Aí o que o salmista vai falar? Entre na presença com cânticos, com palmas, com júbilo, ou seja, com fervor, com alegria. Vão ter momentos que você vai estar em fervor, vão ter momentos que você vai estar mais recluso naquele... Meu irmão, mas você é livre para adorar o Senhor. E não, agora tem também uma outra questão. É você não deixar que a adrenalina tome conta daquilo que... meu irmão, extremos, você já está fazendo aquilo que é seu, tá? Isso aí dá uma segurada. Isso aí já é seu. Então, é ter essa balança. Meu irmão, eu nunca liguei para ninguém. Eu tô adorando o Senhor e eu nunca me importei com quem achar, tá gritando demais, tá fazendo isso aqui. Meu irmão, eu sempre fui livre. Tanto é que às vezes eu ia ministrar com as bandas. Eita, deixa eu vir mais pra cá, né? Porque eu gosto, se puder, eu corria, pulava, se jogava no telão. Uma das coisas que a gente tá falando muito no Next essas últimas semanas é exatamente isso. Escrituras, comunhão e intimidade. Tem que ter uma junção dessas três coisas. Porque se você corre só para esse lado emocional, então só por causa da Bíblia,
a comunhão, que é uma das coisas no louvor que tá tendo muito, a galera não tá se juntando nenhum dia. Porque às vezes a galera teve a revelação de Deus. Todo mundo ali tem um coração de servir ao Senhor. Mas quando se juntava ali na hora da escala, era vamos tocar a música, vamos adorar. Tipo, ficava uma parada de vamos se juntar aqui, mas não existia uma amizade, amigos adorando ao Senhor. Porque às vezes a gente conversa aqui naturalmente. Porque a gente, fora dessa mesa, dessa câmera, a gente é amigo. Se desligar tudo isso aí, a gente já tava rolando a conversa antes de ligar isso tudo. Então isso se torna algo natural. E às vezes não consegue tornar isso de uma forma natural porque perdeu esse pilar, né? A comunhão. Os caras têm intimidade, a galera tem escrituras, né? Muito mais do que muita. Mas a gente precisa ter amigos adorando ao Senhor. Amigos, E tá todo mundo junto num lugar, indo pra um lugar mesmo. Isso que é Agora temos outra transição para conversar com o nosso amigo Daniel. Daniel também tá passando por uma transição. Fala aí, Daniel. Um pouquinho mais diferente, como é que né? tem sido pra você? Você traz o panoramazinho, mas como é que tem sido a sua experiência com essa transição? Então, antes de eu falar, minha experiência tem que colocar um contexto, né? Sim. E pelo que pareça, essa história ela não começa muito recente. Porque acontece que o meu bisavô, é porque essa história começa em 1900. Porque o meu bisavô, ele era português, né? Ele infelizmente faleceu. Ele acabou fugindo da guerra, Segunda Guerra, e vindo pro Brasil. Ficou um ano no Brasil, e viu que era um lugar bom, e trouxe a esposa dele e o filho dele, que é o meu tio-avô, vivo, que é português. Foi pra cá, teve a minha avó, e minha avó teve meu pai, conheci meu avô e teve meu pai. Então, a cultura portuguesa já está um pouco enraizada dentro da minha... Das veias gerações, né? Geracionais. Então, aí já tem essa linha um pouco mais portuguesa. Então, meu pai, vendo tudo isso, ele indo pra casa do bisavô dele, ele convivendo, ele teve um amor por Portugal, também por Maceió, então ele já estava impregnado no coração dele, né, esse amor. Eita, meu Deus. E aí aconteceu o quê? Ele foi pra Maceió, viu a vida dele. Só que Deus falou, não somente como sentimento, não, eu gosto de Portugal, quero ir para Portugal. Ele falou que vai para Portugal. Então teve sinais. Aí se eu ficar falando aqui, vai demorar um podcast inteiro para falar. Teve sinais. Só que desse ano, de 2024, por ele estar tão focado em construir uma nova cultura, uma transição, um monte de loucura, ele teve que ficar, ele, até como ele fala, de puto mesmo, ele se esqueceu da promessa, né? Então ele deixou de lado essa questão de Portugal, para ficar muito focado na cultura da mesa. Só que, de repente, como Deus é, né? 2025. De repente, de então Deus. vamos reacender essa chama de Portugal. Então ele reacendeu, aconteceu um monte de loucura. Aí foi um boom, né? Uma loucura. Várias coisas. Coisas se encaixando, até, tipo, mudou de casa, e a casa vai até fevereiro. Oxe, como assim? Quer que a gente saia? As respostas, né, para os passos. Os quebra-cabeça, sabe? Essa peça entra aqui, a peça entra aqui. Então a gente chegou à conclusão que a gente ia a Portugal em 2025. Agora mudou um pouquinho, porque já no começo de dezembro, né? Então a gente anunciou. Aí. Vocês iam em 2026, é só antecipou para agora, para 2025. Exatamente. Aí que a gente. Muitas pessoas devem se perguntar como é que fica a situação entre eu e a Ana, né? E o Davizinho também. Eu tenho orado muito por isso, porque eu acredito que eu não posso lidar isso como se fosse somente eu fazer uma obrigação de meu pai. Porque, sinceramente, eu acho que Deus não quer que eu vá a Portugal à toa, velho. Ele tá lá porque eu quero. Ele não chamou somente o meu pai pra lá, sabe? Eu acho que. Chamou a todos. Chamou a minha família inteira. Tem um propósito, né? As famílias dos peregrinos, né? Aí, o que aconteceu? Muitas pessoas me perguntam, Daniel, você tá bem? Você tá. Como é que tá essa situação? Aí eu falo, eu tô bem, estou feliz, eu quero ir a Portugal. Como um bom fleumático que é. Tranquilidade. Eu estou legal. Você tá com medo? Um pouco. Tem que cuidar que estou um pouco com medo, porque é outra cultura. Que é algo novo. Quase outra língua, tão diferente que é o sotaque, né, Gajo? Né? Não que o Daniel não, né, não já fale, né, então, complicado. porque é um negócio fixe, né, né, Gajo? Então, prometo. Então, eu, por estar numa cultura diferente, escola, língua, igreja diferente, casa diferente, clima diferente, dá um pouco de medo, dá um pouco de ansiedade. Mas eu acredito que Deus, como eu falei, não quer que eu vá lá de forma à toa. Vai lá porque tu é filho do pastor. Não, eu acho que ele tem algo pra lá. Com certeza. Sabe? E eu acho que eu já tô até começando a ter mais uma cultura
portuguesa. Então, por eu estar no 8º ano... Ou já tava... Mas já puxou... No 8º ano, então eu tenho que... A agenda anual de estudante é diferente. Não é começa no meio do ano, né? Começa no meio do ano. Então, eu vou ter que repetir o 8º ano pela metade. Então, o que acontece? Aqui no Brasil, na matéria de história, por exemplo, a gente estuda a história geral, que é a história da Segunda Guerra, Napoleão, essas coisas, e a história do Brasil, independência, as coisas gerais. Lá em Portugal, a história geral, história de Portugal. Aí você me pergunta, Daniel, o que você sabe da história de Portugal? Nada. Eu só sei que foi Portugal que foi os primeiros... Que descobriu o Brasil. Que descobriu também. o Brasil. Pedro Álvares Cabral. Tá encaixada a cronologia agora. Sei, Você me percebe, né? Tá encaixada a cronologia. eu também sei que foram os primeiros... Você viu a segunda temporada, vai ver a primeira. Foi a primeira nação que começou a explorar os mares. Só sei disso, de Portugal. Os índios. Então, eu já vou começar a tentar ter uma base, né? Pra saber quem é o Dom Pedro de lá, quem é o Pedro Cabral de lá, porque aí eu vou ser tratado como burro se não você faz as coisas, né? Então, eu acho que, como eu falei, eu acho que eu tô com medo, sim, um pouco de medo, mas tô alegre, uma mistura de emoções no geral. Eu acho que é meio que um choque de realidade, né? Penso muito sobre isso, oro muito sobre isso, mas eu acho que... Inclusive, posso dar um spoiler aqui? Sim, vamos. Pode. Deus tem me falado comigo em relação... Porque eu já tenho essa veia de mestre, né? Eu gosto muito desse negócio. Então, eu não acredito... Esse negócio aí, essa parada aí. Porque assim, né? É bem adolescente mesmo, né? Esse negócio Eu aí. gosto muito disso. Esse negócio é fish pra mim. Traduz, Só meu quer filho, falar que é isso, fale. pro Traduza, pessoal fala que é pra isso. Pessoal, pessoas. fish é muito bom, é bacana, é legal. Fish. No É português algo de legal. Portugal. Fish. Fish, Daniel. F-I-X, não é com CH não. O que acontece? Sabia disso, não? Eu É pensei com que era X. com S. Eu também achei que era com Essa que era H com finish. SH, Achei que era de peixe. Ah, Não, filho. é com X. Então o que Finish acontece? assim, né? Tu sabe Só qual é o significado? Duolingo. Muito legal, bacana. Muito legal. patrocínio. Então o que acontece? Isso aqui também a gente fala. Oxe, tu é fish, viu? É. O maloqueiro ali do né? tu é fish, mano. Então, aí eu acredito que Deus vai me usar muito pra... Porque o chamado de mestre não é um chamado muito... Ele não é um chamado... Ele é um chamado eclesiástico, né? Ele não é um chamado que Sim. você se expande. Você não vai chegar num disco que a gente vai falar sobre coisas Evangelístico, teológicas, assim, né? tu fala. Então, não é um É. chamado evangelístico, né? É um chamado Uhum. eclesiológico. 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 Criou agora Isso essa palavra. ele é mestre. É sobre porque isso. o que acontece? Eu acredito que Deus vai me usar muito em edificar igrejas lá. Amém. Não vai ser agora, né? Porque eu tenho 14 anos de idade. Não, Mas eu jovem acredito, Timóteo. mas eu Mas assim, acredito. você acha que, pelo que eu vejo de Portugal, o grande parte da nação é evangelizada? Portugal, o catolicismo é muito forte lá, né? Então conhecem Jesus. É aquilo, né? Conhece Então, Jesus. Não, o que é basicamente- Jesus? Jesus é o E cara tem da- muito- Basicamente, o evangelismo lá precisa ser nessa Em veia, né? Espanha e Portugal é até mais forte o catolicismo do que, sei lá, Inglaterra. Inglaterra, o protestantismo é mais forte. Sim. Na Grã-Bretanha em geral. Aí tem muito Mas- da igreja anglicana, né? na É, A Inglaterra. metodista A também, metodista. muito. O provavelmente do país de Axel, né? Aconteceu lá, então isso teve Na uma Europa. influência. Davi é fã do país. Né? Teve uma influência Avivamento. cultural na Grã-Bretanha. Só que Portugal e Espanha Espanha e Itália é um país muito católico, velho. Então teve demais. essa influência de Portugal. Só que o que acontece? Como a gente tá falando no outro podcast, Uhum. evangelizar lá não é a mesma coisa de evangelizar no Brasil. Com certeza. Porque o brasileiro, por estar com muita... Até a desigualdade social do Brasil, muitas A loucuras, necessidade, né? eles têm uma necessidade de salvação. De Em Deus. Portugal, pô, os caras... Se bem que Portugal, até o salário mínimo de lá é menor do que o da Europa inteira. Mas a galera vive bem, pô. Com certeza. Deixa eu ter minha família. Tá na tenho Europa, né, dinheiro. irmão? Tem um euro. Eu. Pra que eu E a trago gente tá com dinheiro? É real. exatamente isso que rola Aí é o olhar. desafio. Porque tem é. que mostrar para as pessoas. O que é difícil de mostrar? O difícil não é mostrar que Jesus é a salvação. O mais difícil é mostrar que você é pecador, velho. Que eles estão Então, condenados. porque eu não sou... Porque eles não têm um Eu não sou o cara do evangelismo. Nossos eu não irmãos sou- eu portugueses. não sou muito É isso, bom na exato. questão de evangelismo. O Davi sabe mais disso. velho. Mas pra gente mostrar Jesus, primeiro a gente tem que mostrar por que eles precisam de Jesus. Então tem que mostrar o pecado, eles têm que mostrar por que é um pecador e tem que mostrar a solução desse pecado, que é Jesus. Então tudo automaticamente fica muito mais difícil.
É. Então, tem uma nação que queima no meu coração. Pô, vai revelar. Vai ter Primeira uma transição. Peraí, então, Primeira isso, pra eu quero, vez. entenda uma coisa, isso aqui não é meu chamado, tá? Eu gosto dessa Sim. nação. É que nem meu pai, por exemplo. Deus tá gerando algo ele nisso. amava muito Portugal. Só que, por exemplo, meu pai ele também gosta muito da Itália. Ah, por que ele gosta da Itália, pai? Ah, porque a comida, né? É porque essas Amar. coisas. Mi piace. Não é uma conexão espiritual. Então tem essa possibilidade de ser uma conexão espiritual É. junto com a cultural ou só cultural. Sim. Entendi. Eu não sei porquê. Meu pai sempre odiou esse Leva lá país. pra eu Ele- evangelizar ele aí não- na ele- Qual Itália. país? Na Vou Itália falar, com meu filho. macarrão Na de- Itália ainda não. Ele tá fazendo nunca suspense. gostou desse país. Ele sempre Ah, é? achou chato, Ué. sempre achou estranho. É. E eu não sei porque eu sempre amei, que é a França. Eu não sei Ih, porque eu sempre gostei da nada França. A contra. França. É, a francesa. Então, eu não sei O porque eu francês é gosto meio da França. chato, dizem. Mas eu vou orar, estou orando, né, por isso. Não tenho certeza de nada. Mas eu acho que a minha transição a Portugal vai ser leve. Vai ter choradeira, eu acho, né? Com certeza. É, vai ter choradeira, vai ter muitas despedidas. Mas eu acho que Tá emotivo, Daniel. Tá emotivo, eu sei. Ele me mandou um vídeo, só uma observação aqui, dos caras lá da mesa de. Kaique, o o Kaique, Isaac. né? O Isaac. Um abraço para os portugueses. Portugueses. Daniel chega já, a gente vai jogar essa bomba aí. É, recebe chegando. aí, galera. Por aí, Kaique. Aí o pessoal mandou um vídeo pro Daniel, tipo, esperando ele chegar lá. Que Então a massa. galera já tá, Muito tipo, bom. Sendo assim, conectado, né? pra essa conexão, pra que Ser tudo acolhido, caminhe da né? melhor forma, né? Que Sim. bom. É. Isso aí Aí a vai gente ser vai massa. acontecer o quê? Nós vamos ficar 1 ano e meio na cidade de Louriano. Que Laureano. se você levar em a consideração de proporção, comparando com o Brasil, Lisboa, a capital, seria Maceió e Louriano seria Coruripe, esse tipo, sabe? Eu vou ficar 1 ano e meio lá, aí depois eu vou pra Lisboa. Só que acontece, meu pai sempre fala que a gente vai pra Lisboa, né? Só que na verdade é Almada. Só que Almada. ele não tá mentindo, sabe por quê? Porque o que separa Almada e Alcântara, que é um bairro De Lisboa? é uma ponte. Então é muito, É colado. muito colado. Inclusive a ponte é muito igual à de São Francisco, tá? Então Nossa. vai ter muitas Olha. fotos, Várias né? Dá uma segurada, Daniel. Acabou, vai fazer vídeo de turismo agora. Saiu pra evangelizar, Instagram vai fazer dele. tudo. Não, tô brincando. Só que eu tenho que ter isso muito impregnado no meu coração, que eu não tenho problema nenhum eu amar a cultura, porque eu vou viver lá, então eu automaticamente em ver um jogo da Champions, em ver alguma coisa assim, não vai ser uma coisa escandalizada, porque eu moro lá, então, certeza, vai ser então vai normal, ser algo né? natural. Mas já quer humilhar É, já os quer pobres mortais de Só pra gente Maceió. entender que eu estou indo pra lá não pra fazer o que eu quero, tô lá pra fazer o que Cumprir Deus o que Deus quer. quer. Chegar à Então, missão, eu tenho que entender isso, sabe? Tô esperando E Deus me levar pra Orlando. É isso mesmo, ter o senso de missão nessa missão, né? Ter o senso, porque tem muita gente que se perde na missão porque perde o senso da missão. Sim. O propósito Começa a ser- inicial. Se emociona. Então, o propósito inicial pode ser perde. inicia bem, é o senso da missão, tô indo lá com a missão, mas acaba se perdendo pelo Pela realidade que encontra. né, as velho? circunstâncias, o ambiente. E aí você começa a provar da missão. E aí você perde o senso dela, velho. E aí quando você perde o senso da missão, Perdeu você tudo. vive sem propósito. E aí vive o que os caras tá vendo. Ganhar dinheiro E não ser rico, precisar velho. mais. Aqui eu preciso de É, Jesus. é, Eu vi um então. vídeo marcante sobre isso, eu até falei naquele dia, né? Do Alessandro, né? Da mulher chegar e falar, mas pra que eu preciso de Jesus? Quando vai evangelizar lá, né? Irmão, tá maluco. Loucura, É Europa. loucura lá. Vai. E eu acredito, eu não tenho acho que seria um dom isso. Eu não tenho muita a finalidade de evangelismo. Jesus ele pediu para nós pregarmos o evangelho a toda criatura, mas tem pessoas que tem mais finalidade em relação a isso, algumas menos. O Davi Ajac, por exemplo, Evangelizadores natos. evangelistas, né? Eita, evangelizadores. Evangelizadores. Né? Também tá Não certo. tá né? errado evangelizar. não. Então, eu acredito que, porque o que a Bíblia fala em Atos também, né? Que todo dia era acrescentado os que eram salvos. Aham. Então, eu não acredito, é possível, né? Deus faz essas loucuras, que eu não vou ser um instrumento de evangelismo, mas um instrumento de edificação. Edificação. Isso. Que Que envolve muito a questão do ensino, né? porque os 5 ministérios, eles se completam, pô. Se você não tem... Exato. Se o cara... Porque o evangelista, eu gosto muito dessa análise, ele te coloca na casa. O pastor, ele vai te cuidar. O mestre vai te mostrar as regras da casa. O apóstolo vai implantar outras casas.
e o profeta vai te orientar quando você está falando contra as regras da casa. Então o mestre tem essa missão de edificar, enquanto o evangelista tem essa missão de trazer. Então, até pelo meu temperamento, que não sou muito, tá ligado, assim, sou meio na minha, mas todo o tempo... Senti uma leve indireta aí, velho. Tá. Sou muito Só que quando a gente espalhafatoso. olha pra a questão dali, né, das 4 paredes da igreja, a gente quando pega essa visão, a gente vê muito tipo o evangelista indo pra rua, trazendo a galera e o mestre edificando. Só que é na visão micro da gente, a gente consegue só enxergar a nossa Sim, igreja. sim. Mas quando a gente vai pra um lugar assim, a gente viu isso em São Miguel dos Campos. Tinha muita gente que conhecia Jesus, tem muita gente que conhece Jesus, a base do evangelho ali, mas cegaram, velho, com dinheiro, com euro, com Aí tem que conquistar ser as coisas. reensinado com... Só que aí, o cara que tem a veia de mestre, ele já foi evangelizado. Só que o cara que tem a veia de mestre, ele de certa forma, ele é evangelizado por trazer essa doutrina. Muita gente eu vi em São Miguel, que é uma cidade evangelizada, que o rapaz diz, eu vim para a igreja porque o Espírito Santo me constrangeu no ensinamento do Rodrigo Silva, aquele arqueólogo. E aí, coisa profunda. O cara não fala evangelizando ali, mas é uma coisa profunda, trazendo um ensinamento profundo. Talvez de pessoas que estão fora ali. Ai meu Deus, vou esperar a galera chegar aqui na igreja. Vou esperar a galera chegar porque aí eu vou edificar. Eu enxergo que o evangelho ele funciona. É porque a gente quer colocar eles numa caixinha de sapato. Isso, né? e então você tem sua enquadrar veia as de coisas. mestre e tem pessoas que têm a base do evangelho. Só que olhando a riqueza das escrituras, isso vai, poxa, velho, é isso, velho, que eu quero ser. Às vezes, por exemplo, em Portugal, a galera sabe quem Jesus é, sabe quem é Deus, o catolicismo é muito forte, só que quando eu apresento um evangelho que muitas vezes não é falado para essas pessoas, que é o evangelho falso, quando o mestre, às vezes o cara pode estar vendo uma aula do Rodrigo Silva, aí ele vê uma aula sobre como a humanidade... Eita, às vezes tu tá no YouTube, né? Às vezes eu não gosto de curiosidade, ele, rapaz, vou ver esse negócio do nada. Aí ele fala como a humanidade é pecadora. Aí, rapaz, tu que já sabia do cristianismo, agora tu sabe de nada, pô. Porque agora tu sabe que é um pecador e agora precisa de Jesus. Então, acho que, até como o Davi falou, acho que a gente coloca muito numa caixinha de sapato tudo isso. Que o mestre pode ser um evangelista, que o evangelista pode ser um mestre, porque o evangelista ele está apresentando Jesus. E o que o mestre faz, ele apresenta Jesus de forma mais complexa. Porque Mais profunda. mais profunda. Porque você não vai chegar no cara Que nunca e vai falar, que chama Jesus de Genésio. Você vai falar, não, porque tem a Trindade. Você nunca vai falar isso para um cara. Escatologia. Você nunca vai falar isso para um descrente. Você vai falar que você é um pecador, que você precisa de Jesus. Aí depois vem o mestre e vai te mostrar mais profundo porque você é um pecador e porque você precisa de Jesus. Então eu acho que O papel vai ser esse, né? até junto com meu pai, meu pai não tem uma veia muito forte com o mestre, mas tem muita veia profética, né? Então o profético e o mestre, eles são parceiros. Talvez até mais do que os outros, porque eles juntos eles edificam a igreja com base na palavra. O profético, ele vai pegar a palavra e vai achar uma forma profética, enquanto o mestre vai expor a palavra. São dois que andam para edificar a igreja. Já o pastor ele vai talvez falar uma coisa mais emocional, uma coisa assim. Só que o mestre é o que? Eu até gosto dessa frase, que a teologia, a Bíblia, às vezes ela é 2 mais 2. Às vezes é matemática. Se você negar, você tá errado. Mas às vezes, a teologia em casos complexos, sei lá, segundo casamento, divórcio, aí, meu amigo, aí vira humanas. Aí é mais difícil, sabe? Mais complexo. É mais complexo. Mas eu acho que é isso, de Portugal e tudo. Eu acho que Deus está levando você lá como um mestre para você aprender a evangelizar. Porque o mestre ali, ele vai evangelizar as pessoas que já têm um contexto, né? E aí Deus vai gerando amadurecimentos em nós, nessas transições. E eu acho que é isso, né, galera? Eu acho que são várias transições necessárias que a gente tem passado, né? Eu e o Davi também, a gente vem de algumas transições e que a gente entende que é Deus levando a gente para um lugar mais profundo, né? Tudo parte desse lugar de intimidade com o Senhor, tudo parte desse lugar da gente ter sensibilidade, de ouvir a Deus, da gente buscar mesmo a face dele.
E aí o Senhor, ele vai levar pra gente pra lugares desconfortáveis, ele vai levar a gente pra lugares que ele já falou, e aí do nada você acha que não ia acontecer, e do nada acontece, e tudo isso é pra que a gente mergulhe cada vez mais na presença dele, e que a gente diga um sim pra missão, né? A gente diga um sim, a gente vai com medo? Muitas vezes, como o Daniel falou, a gente vai com medo, mas a gente sabe que a gente vai, tem a tranquilidade de estar no centro da vontade de Deus, né? Então, uma das coisas que a gente ficou olhando para a comunidade e a forma que Deus trabalha, assim, na geração da igreja, a geração que está se levantando com os adolescentes, na adoração também, foi impressionante que a transição do pastor para Portugal. E aí os adolescentes também vendo essa transição no ministério também, eles vendo, né? Então a igreja, que nem o Fernando, eu senti a adoração, a gente começou a ver algo que a gente precisava abrir os nossos olhos na adoração do Next, e a gente, quando olha, a igreja também estava vivendo esse momento. Então é como se fosse esse reflexo. E aí quando a gente vê agora essa transição, né? O pastor, a igreja, vindo agora o pastor João, o gigante. E aí a transição dos adolescentes, a mesma coisa, né? O Fernando indo pro louvor. E como tá ligado também a adoração. E aí entra o Fernando, a geração atual, a geração que vai se levantar, e o movimento da adoração, né? No louvor, na adoração da igreja. Tudo ligado assim, nesse momento de transição. Para trazer, né? Porque quando vem uma transição, vem um despertar, né? Poxa, Senhor, deixa eu analisar aqui. A gente não é que a gente olhe e fala, eita, o Fernando, vou tapar as coisas que o Fernando não fez. Não, poxa, aprendi com o Fernando, que a gente às vezes olha e quer ser o revolucionário da vez. Só que o cara apanhou para te dar, né? Para deixar, né? Por isso que é um planta, outro rega, e Deus é que dá o crescimento. Mas para você pegar a situação como estava hoje, dizer, e o Fernando se ligar, poxa, precisa disso. Alguns levaram muita pressão para chegar agora a vez de Fernando. E assim como no Next também, hoje a gente pode ter outro olhar da coisa, porque o Fernando nos ajudou muito, né? A parar para olhar para outros aspectos, né? E aí, da mesma forma, a adoração e a igreja também agora, o João. Porque às vezes o Fernando tem um dom e você tem outro. E quando o Fernando ele aprimorou uma coisa no Next, talvez você tenha o olhar espiritual de aprimorar mais outra. E assim vai, o Next vai amadurecendo. Aí vai chegar outra pessoa que já vai ter um outro dom para outra. Tá errado isso aí vai consertando, sabe? Que é o que a gente vê com esse movimento do pastor, né? Tipo, o gigante tem uma veia muito pastoral, velho, de sentar ali e conversar. E o pastor mesmo falou, né? Que ele se esforçava para ter isso. Sim. E de fato é isso que a gente vê o movimento de Deus na igreja. A gente tá sensível e Deus trabalhando em todas as esferas. Assim como em todos os ministérios. Não só no louvor, nem no Next, né? Mas na igreja em si, como um todo. É isso, galera. É isso, Daniel. Por enquanto, só essas transições. Mas vai ter várias. E se você aí que tá assistindo tá passando por uma transição, ore por isso, né? Continue vivendo isso intensamente em Deus. Porque o Senhor tem nos direcionado realmente para isso. E é isso, nosso papo é o fim do nosso papo. Foi muito bom, várias coisas proféticas. Acompanha a gente nas redes sociais. Fala aí, Daniel, das redes sociais. Já esqueceu, já esqueceu as redes sociais. Normalmente tem o Culto Next, né? Que é toda sexta-feira, às 20 horas, a Avenida Fernandes Lima. Esqueceu, vai olhar no Instagram. 1785. E tem o nosso Instagram. Tem o da mesa, nome da igreja, que é a Mesa Maceió. E tem o do Next, que é next.mesamaceió. Lá você vai ficar, lá você vai ser edificado, evangelizado e vai ficar. E para quem é de Portugal, também. É onde? É quando? Já sabe. A mesa lourinha. Só em dezembro. Vamos lourinha. Só em dezembro. Me chamem mais vezes, viu? Não vão me deixar. Me chamar. Você gosta de falar. Pode me chamar. Me chame online. Então. Vamos chamar. É porque eu sempre entrevistei, eu nunca fui entrevistado. Foi a primeira doido vez. pra entrevistar. São Ele tava doido pra entrevistar. Não, eu tava querendo ser entrevistado mesmo. Ele queria pegar o arado, mas eu tomei o arado da mão dele. É isso, valeu, pessoal. É isso aí, pessoal. Falou. Até a Deus próxima. abençoe.